encontrar o conforto em meio ao desconforto da posição. Eu acho que o primeiro ponto é a gente conscientizar de que a posição que a gente escolheu não é uma posição de conforto. Ela é uma posição de contínuo desconforto. Um sensor de solo no agronegócio, considerado internet das coisas. Um semáforo inteligente, considerado internet das coisas. Tá? Uma lâmpada inteligente, considerada internet das coisas. Então, tudo que é uma coisa, que é um objeto conectado à internet, eu não estou dizendo a forma dessa conexão, conectado à internet. Tem várias formas, Wi-Fi, chip via rede celular. Até cabo. Até cabo, tá? Mandando dado para uma aplicação, para um software, tá? É considerado IoT. Eu estou há mais de 12 anos na posição, a empresa cresceu mais de 23 vezes o seu tamanho de quando eu comecei, né? Até hoje eu compenso o gap. Então, assim, já é um objetivo que eu já não tenho mais como sonho de vida, sabe? Aquele sonho inatingível que tem pra ti, que tu vai ter sempre que ensinar, sempre que interferir, sempre tem que ter o estresse. Além de visionário, coragem, né, gente? Vender um negócio que lá já estava estruturado, tinha 70 e poucas pessoas como funcionários. Vender um negócio estruturado, faturando e dizer, não, eu vou acabar com isso aqui, vou focar nesse negócio que não fatura nada, que dá prejuízo e vou começar do... Tem que ter muita coragem. Total. Tá? Eu ainda estou cursando, eu não cheguei nesse nível nesse ainda. Nível de tô cursando. ousadia. Tem que ter muita coragem para dar um movimento desse. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali Pronto Male, o podcast para empresários, executivos, líderes que dão porrada todo dia para não tomar porrada. Hoje, estou aqui com o Marcos Custódio, nosso apoiador, patrocinador, que faz esse podcast acontecer. Obrigado. É isso aí. Pela participação. Valeu. Mais uma. E estamos com uma convidada hoje que praticamente, quando a gente fala de internet das coisas, ou o nome bonito IoT, ela manja tudo, desde o agronegócio até cidades inteligentes, empresas. Thaíse Wesner, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gente, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada e espero contribuir. A gente tem um diálogo aqui super bacana. Obrigado mais uma vez. Thaíse, a gente sempre começa com uma pergunta que é a seguinte. Qual a cadeira que você ocupa hoje dentro da companhia que você atua? Qual é o Dali para não tomar do seu dia a dia? Quais leões que você mata no seu dia a dia mesmo, dentro da companhia? Boa. Vamos começar. Vamos deixar bem claro para o público aqui que não são só leões. A gente mata diversas espécies todo dia, né? E quem dera, como eu comecei aqui antes, quem dera quando a gente dá-lhe não tomar-lhe, mas a gente mais tomar-lhe que dá-lhe, né? O desafio é grande, a posição de um presidente, de um CEO, de um fundador, de um empreendedor. Eu acho que tem uma frase que traduz muito, que eu venho trabalhando nos meus últimos 6 meses. Encontrar o conforto em meio ao desconforto da posição. Eu acho que o primeiro ponto é a gente conscientizar de que a posição que a gente escolheu não é uma posição de conforto. Ela é uma posição de contínuo desconforto. Então, o primeiro ponto que me ajuda muito é conscientizar essa característica... Quase um mantra. Quase um mantra. Uma característica da minha função. Ou seja, não reclama. Tá? Se é para reclamar, escolhe outra posição. Você não foi obrigada. Tá? Então, dentro desta conscientização, começou a se tornar mais fácil para mim lidar com os desafios do meu dia a dia. Matar os leões, matar os jacarés que aparecem. Dia da Santa. Exato. Ficou mais fácil. Não estou desmerecendo de maneira nenhuma o desafio da posição. Mas a gente lida com colaborador que não tem accountability, não tem repertório suficiente para ocupar as posições, porque a gente também tem uma restrição de caixa que não te permite contratar só as pessoas mais mega ultra formadas do mercado. Isso é o dia a dia de todo mundo. Tá? Lidar com recursos
limitados financeiros e automaticamente não te permite acessar recursos altamente capacitados para aquelas funções que você precisa desempenhar. Quando eu tenho esse gap de accountability, o presidente, os líderes acabam sendo um grande compensador desse gap todo dia. Isso exaure a gente, é cansativo, mas é parte da função, né? Compensar isso todo dia, compensar o gap do seu diretor de determinada área, compensar o gap, e são vários diretores geralmente, são vários departamentos quando a empresa vai crescendo. A gente tem uma falsa ilusão de que quando a empresa crescer e a gente tiver abundância de caixa, a gente vai contratar as pessoas mais mega ultra formadas e a gente não vai mais ter que capacitar. Capacitar nada mais é que compensar o gap de accountability, tá? Gente, isso é uma falsa ilusão. Eu estou há mais de 12 anos na posição. A empresa cresceu mais de 23 vezes o seu tamanho de quando eu comecei, né? Até hoje eu compenso o gap. Então, assim, já é um objetivo que eu já não tenho mais como sonho de vida, sabe? Aquele sonho inatingível que tem pra ti que tu vai ter sempre que ensinar, sempre que interferir, sempre tem teu estresse. Tem alguns sonhos que a gente estabelece na nossa vida que são mais delírio do que sonho, por falta de repertório, por falta de experiência. Então, a gente cria e idealiza aquele mundo Alice no País das Maravilhas, né? A gente idealiza aquela perfeição, né? Não existe. E vai nos trazendo mais conforto quando a gente vai entendendo o nosso papel e para de reclamar e faz. Baixa a cabeça e faz. Né? Vai ter que compensar gap. Não está afim de fazer, procura outra coisa para fazer. Você não é obrigado a empreender, você pode ser feliz em outra coisa. Então, acho que é parar de reclamar, aceitar o desafio da posição, aceitar o risco que a gente vive diariamente com ele. Né? Tem formas de tornar isso mais confortável? Tem formas. Mas segurança, gente, não existe. Legal. E hoje, tu trouxe aí que a empresa cresceu mais de 20 vezes. Estamos falando de quantos colaboradores? Eu saí de 3, eu e mais 2. Legal. Nós temos mais de 80 colaboradores hoje. Eu não sei te precisar exatamente. Animal. 80 pessoas são divididas pelas diretorias. Exatamente. Que você toca. E quando a gente fala do grupo Virtuais, você estava me contando antes que essa história começou com você, com seu pai, na verdade, teve... Como é que foi isso, cara? Como é que saiu de uma empresa, e aí já trazendo spoiler, né, de segurança para uma empresa de inovação, né, que é um mercado que é tão acelerado e muda tanto? Eu tive um privilégio, e vou chamar de privilégio mesmo, ter nascido em um lar de empreendedores. Meus pais são empreendedores. Por que um privilégio? Porque filho de peixe, peixinho é, né? Então, assim, nascer um pai empreendedor, nasce automaticamente, na maioria das vezes, Sim. não é uma regra, mas nasce automaticamente um peixinho ali, um empreendedor. E eu comecei isso muito cedo. Com 7 anos de idade, eu já fazia o meu artesanato, aprendi a pintar nesses cursos que os municípios fornecem para a sociedade. No município de Venâncio Aires, eu comecei a fazer os cursinhos, incentivada pelos meus pais, pela minha mãe principalmente, e aprendi a pintar, e já fazia pano de prato, já fazia aquele sabonetezinho decorado que, né, as mães de vocês deveriam ter nos seus roupeiros, nos armários. Eu fazia isso, fazia aqueles jogos de cozinha, os portas-mantimentos, o açúcar, a farinha, não sei o quê. Pintava aqueles jogos e vendia. Legal. Depois aprendi que o mercado de bebês, de fazer enxovais para bebês, dava muito dinheiro. Fui fazer isso também. Legal. Pintei quadros. E quando pintei quadros, já estava com 14 anos. Aí comecei a trabalhar com meu pai. Saí do mundo artístico. E fui para trabalhar juntamente com eles numa distribuidora de materiais de segurança eletrônicos que nós tínhamos no estado do Rio Grande do Sul. Então, um negócio regional, cidade de Venâncio Aires, é uma cidade mais ou menos interior,
entre Santa Cruz e Lajeado, deve ter uns 60 mil habitantes, parte deles morando na cidade, partes morando no interior. E a economia, o meio te projeta, quando você entende a malha econômica de um lugar, tu mais ou menos entende ao lado de quem você vai conviver. Né? Seu potencial ali também, né? O meio ele te promove muito. E lá fumageiras, ervateiras. Então a tendência qual que era? Sim. Você trabalhar numa fumageira, você trabalhar numa ervateira, né? Mas não para os filhos do seu Osmar Wessner, que morava em Venâncio, mas a cabeça dele era para muito além de Venâncio Soares, não cabia na capacidade de visão que ele já tinha. E a gente, em 2006, vendeu as primeiras centrais de alarme que se conectavam já com a rede celular. Bem embrionário, porque os sistemas antigos de conexão, que era a telefonia fixa, Sim, lembra? O alarme disparava, fazia uma ligação, fazia uma ligação lá para a central, avisando, o alarme disparou. Sim. Tá? O ladrão cortava aquilo e não tinha mais comunicação. Então, para resolver isso, veio as versões conectadas pela rede celular. E aí a gente começa a vender central de alarme conectada. Vai até 2012. 2012, meu pai me chama e diz, mana, a gente vai vender a distribuidora, mas não vai vender a empresa de chip. Já tinha ali uns chips, Sim. uma quantidade de chips vendidos que eram utilizados nessas centrais de alarmes. Diz, pai, preço é SUS, o senhor faz o que o senhor quiser, né? Não tem menor sentido. Para mim... Tu tinha, sei lá, 15 anos, tu falou. Não, eu comecei a trabalhar com ele com 14, eu já estava nessa época... Uns 18. Mais ou menos, estava com uns 18, 19, por aí, tá? E aí, eu disse, ok, pai, não quer vender, não vende, tá tudo certo, só que preste atenção, porque hoje o que você cobra do cliente pelos chips que estão aí instalados no mercado é inferior a quanto você paga para as operadoras. Então, se liga aí que esse negócio dá prejuízo, tá? Porque os billings vinham muito errados, o chip que se vendia para usar numa central de alarme era o meu chip e o teu chip que a gente usa no celular, tá? Com arredondamento, com uma série de tecnologias que uma central de alarme não ia fazer uma ligação, né? Então, dava muito erro de fatura, de billing, e a gente se estressava pra caramba, mas ele, convicto do que estava fazendo, graças a Deus, que ele não ouviu a família, porque todo mundo foi contra, super convicto, ele disse, mana, um dia todo mundo vai ser chipado, e não sei o que vai ser chipado, e não sei mais o que vai ser chipado. Ele deu um rol de coisas que seriam chipadas. Inclusive nós, né? Ele disse, até nós vamos ser chipados. 2012, isso. Aí eu disse, tá, pai, tudo bem. Então, todo mundo vai ser chipado, ok, fica aí com os chips. Fica com os seus chips aí. Isso era 2012, final do ano. Ele me chama para tocar essa empresa de chips que aí virou Virtuais, virou uma empresa de fato. A gente, na venda da distribuidora, teve que abrir CNPJ para poder seguir faturando para os clientes. O trâmite tradicional de abrir um negócio. Burocrático, estressante. Mas quando é muito pequeno, é tudo, né? Você abre Rápido. ali um Simples Nacional, você faz... É tudo rápido, tudo vai, tudo funciona, tá? E assim a gente começou, 3 pessoas. Eu já estava morando no município de Novo Hamburgo. Disse para ele, pai, eu não vou voltar para Venâncio Soares, né? Eu já saí daí, então vou levar a empresa para lá. Não, tudo bem, a empresa eram 2 pessoas, gente. Sim. Vou levar a empresa para lá. Imagina a mudança que eu ia ter que fazer. 2 pessoas, não tinha nada. Levar não tinha... o laptop. Vou levar um laptop. Né? Enfim, fomos e recomeçamos neste negócio, nesse segmento, sem que eu tivesse qualquer entendimento dele. Tá? Repertório zero sobre o mercado, não entendia nada de telecomunicações, não entendia nada de prestar serviço. O business que eu vinha era um business de venda. Vendeu, entregou produto. Compra produto, vende produto. Isso aí. Não tinha prestação de serviço ali. Né? Então, eu tive que aprender uma série de coisas. Aí veio a nomenclatura da internet das coisas, veio uma série... Mas eu tiro hoje, olhando o filme, eu tiro tanta lição disso. Que massa. Porque enquanto você está vivendo... E visionário que foi seu pai, né? Super. De olhar pra frente e falar, tudo vai ter chip. Super visionário. E, além de visionário, coragem, né, gente? Vender um negócio que lá já estava estruturado, tinha 70 e poucas pessoas como funcionários.
vender um negócio estruturado, faturando e dizer, não, eu vou acabar com isso aqui, vou focar nesse negócio que não fatura nada, que dá prejuízo e vou começar do... Tem que ter muita coragem. Total. Tá? Eu ainda estou cursando, eu não cheguei nesse nível Nesse ainda. nível de Estou cursando. ousadia. Tem que ter muita coragem para dar um movimento desse. Mas, sem esse movimento, eu arrisco dizer para vocês que a Virtuais não era o que é. Sim. Porque tu precisa foco. Sim. Enquanto ela estivesse ali no meio da distribuidora, a grande receita são que vinha... business diferentes, né? E você dá atenção para quê? Para onde vem a fonte do dinheiro. Onde estava... A nossa fonte principal não era chip. Uhum. Não era vender chip, não era atender o cliente. Por que nós ia gastar tempo, energia numa coisa que dava prejuízo? Sim. E que o faturamento era 20 mil reais por mês. E como foi a transição, Thaís, depois da venda para tornar a Virtuais como ela é hoje? Gente, foi simples, foi fácil, te diria. Porque a gente vendeu, não tinha mais como voltar para trás. Sim. A única opção que nós tínhamos, porque a gente saiu, nós viemos da crise de 2008. Tá? Mercado de distribuidor é um mercado de capital intensivo. Uma família pobre, gente. Da onde que uma família pobre monta um business de capital intensivo? Não tem qualquer conexão. Tá? O mercado de distribuidor é você comprar à vista muitas vezes, ou em 2, 3 vezes, dos fabricantes e vender em 10. Em 10. Em 12. Qual que é o business aqui? Da onde? Não é da margem de venda do equipamento. O business aqui é financeiro, é cobrar juro. Animal. Tá? Nós não tinha nem dinheiro para pagar em 3, vender em 10. Então, o juro que nós cobrávamos do nosso cliente era o que nós pagávamos, porque nós não tínhamos acesso a investidores, nós não tínhamos acesso a bancos. Nosso banco era o banco da agência do município, que foi até na festa dos meus 15 anos, a gerente. É aquela coisa de negócio super pequeno. Então, nós cobrava ali 20% de juro ao ano do cliente e pagava por banco 22%. Então, essa conta, obviamente, não ia fechar. Tá? Então, a transição foi fácil. A gente saiu emocionalmente exauridos do business da distribuidora. Tá? Exauridos mesmo, ao ponto de ouvir o meu pai dizer, faço qualquer coisa neste mundo, menos um negócio igual a esse. Então, você vê o nível de cansaço emocional. Com certeza. A gente saiu bastante exaurido, mas muito gratos. Tá? Porque o fim poderia ter sido muito diferente. Pós-crise de 2008, os negócios começaram a não performar da mesma forma. Então, não foi só a crise de 2008, mas a entrada dos canais digitais nos permitindo comprar facilmente direto da China. Qualquer um. Tá? Mudou totalmente o nosso negócio. Tá? Então, assim, a gente vinha de uma curva de decadência bastante acelerada nesse negócio e a gente precisava se movimentar. Então, eu diria, tomar a decisão, não é que ela foi fácil. Né? E eu acho que daí a entrevista melhor teria que ser com meu pai mesmo, porque a decisão foi dele. Eu só acompanhei a onda da decisão. Você foi assessora, pô. Eu só assessorei a onda da decisão. Mas eu acho que foi muito difícil tomar essa decisão. Tá? Para mim, que estava começando o negócio, não tinha opção. E não ter opção é maravilhoso. Porque eu só tinha a opção de dar certo, porque eu tinha uma dívida gigante com bancos para pagar, com imposto para pagar, tá? E a família inteira dependendo daquele negócio. Então, eu tinha que dar certo, não era uma opção dar certo. Isso fazia com que eu tinha que tomar decisões muito rápido, eu tinha que fazer o comercial crescer muito rápido, com 3 pessoas. Tinha que dar ali para não tomar ele muito rápido. Vai, não pensa, vai. E Thaís, beleza, vamos falar assim, esse IoT, Internet das Coisas, entrou meio que por acaso, né? Por uma decisão do seu pai, foi ali e começou o chip e tal. O que para você é a Internet das Coisas hoje? Boa pergunta, tá? Porque o conceito varia muito dependendo de com quem você está conversando. Mas, gente, de uma forma muito simples, Internet das Coisas é tudo que é coisa, que é objeto, tá? Conectado à internet, capturando dados e mandando para um servidor, para uma aplicação, tá?
Então, tudo que eu tenho conectado, capturando dados e mandando para uma aplicação é considerado internet das coisas. Vou dar um exemplo. Um hardware mandando para um software. Um hardware mandando para um software, tá? Telemetria, por exemplo, lá das frotas, é a internet das coisas também. Rastreamento veicular, considerado internet das coisas. Um sensor de monitoramento de uma planta industrial, considerado internet das coisas. Um sensor de solo no agronegócio, considerado internet das coisas. Um semáforo inteligente, considerado internet das coisas. Tá? Uma lâmpada inteligente, considerada internet das coisas. Então, tudo que é uma coisa, que é um objeto conectado à internet, eu não estou dizendo a forma dessa conexão, conectado à internet. Tem várias formas, Wi-Fi, chip via rede celular. Até cabo. Até cabo, tá? Mandando dado para uma aplicação, para um software, tá? É considerado IoT. Pelo seu conhecimento, os lares brasileiros, praticamente hoje, todos têm, né? O nosso índice de digitalização de IoTs conectado via rede celular é 0,23 no Brasil. Ou seja, para cada um habitante, nós temos 0,23 dispositivos conectados. Tá? Esse é um indicador que a GSMA, tá? Ela mede e ela publica esse indicador. Agora não me lembro se é a GSMA ou é a outra. Tá? São 2 órgãos de telecomunicações que publicam esses dados. Quando a gente vai para o mercado americano, a gente já vai encontrar um dado muito superior. Tá? A gente vai encontrar 0,7, se não me falha a memória. A gente vai para a China, a gente vai encontrar 1, alguma coisa, 1,4, 1,3, um negócio assim. Eu não me lembro muito bem os indicadores certos aqui agora. Mas a gente também começa a entender as malhas dos locais. Quando a gente olha para a China, a gente vê a China com um plano de governo de cidade inteligente. Então, a China tem muita coisa conectada. Total. A gente não encontra um plano de governo nos Estados Unidos para cidades inteligentes. Muito menos, a gente encontra um plano de governo no Brasil. Né? Mas por que os Estados Unidos têm um número melhor do que o nosso? Os Estados Unidos têm uma malha de smart metering, quando a gente olha para a vertical de utilities, os medidores de água, os medidores de energia, já todos digitais. Aqui no Brasil, ainda é uma realidade para nós o leitorista. Exato. Cara, imagina a economia disso. Gigante. Desses leitores. São 67 milhões de unidades consumidoras hoje com medidor. Muita coisa. Todos no analógico ainda. Não todos. Agora já existe todo um movimento dos órgãos regulatórios, principalmente de energia elétrica, com uma meta aí de até 2030 ou 2033, uma coisa assim, fazer toda a transformação digital destas plantas instaladas aí de medidores. Já tem, eu acho que uns 3, 4% da planta em smart meterings digitais, já inteligentes, que eles chamam. Em grandes capitais, eu imagino. Eu não sei te precisar. Se tem algum tipo de aplicação que eles estão começando, essa informação não sei te precisar. Legal. E quando você fala de internet das coisas, né? E aí acho que você deu um conceito aí muito bom. Como que se aplica isso, um exemplo, um case no agronegócio, por exemplo? Bacana. A gente, em 2016, começou até a investir em startups de internet das coisas para o agro. Que legal. E aí que eu comecei a aprender muita coisa, 2016 para 2017. A gente tem desde automação de pivô. Não sei se vocês sabem o que é o pivô central. Aquele negócio gigantesco, que é tipo um ponteiro de um relógio. Só que ele tem jatinhos de água ali para fazer a irrigação, né? Porque a chuva a gente não controla. Então, só que tem uma hora que a planta precisa ser irrigada. Não vai chover, você precisa irrigar de alguma forma. Você precisa irrigar isso mecanicamente. Né? Então, esse pivô, que tem um raio gigantesco, tem o pivozeiro. Assim como a gente acabou de falar do leiturista, tem o pivozeiro. É o cara que vai até lá, liga o pivô, depois vai lá, desliga o pivô. Tá? Então, a gente já tem sistemas que fazem o liga e desliga do pivô automático. Nós temos sistemas que fazem a leitura dos reservatórios de água também automático. Não adianta ligar o pivô e não ter água no reservatório.
Tá? Ou você está num período onde o custo da energia elétrica está muito caro. Tá? Então, você não pode ligar X horário do dia, porque ali você está pagando um custo de energia elétrica maior, porque tem toda essa questão de dimensionamento da malha de energia elétrica. Que a gente faz um equilíbrio, que no Brasil e no mundo faz esse equilíbrio do gasto. Então, as nossas tecnologias hoje, elas já olham o ponta a ponta. E tem uma que eu gosto muito, que é a Rax Tecnologia, que é o brinco que ela conversa com a planta. É um sensor de solo com índice de acuracidade super fora da curva do que existe no mercado hoje, principalmente no mercado brasileiro. E ela sabe dizer exatamente quando a planta está com sede, para você não irrigar, liga o pivô e sai irrigando tudo de uma forma da água, igual. O custo da energia, caraca. Irrigar somente quando precisa irrigar. E irrigar na quantidade certa. Não adianta matar ela de sede ou até botar uma água que ela nem consegue absorver. Vai para o solo e ela não vai conseguir absorver. Então, assim, no agro, eu te diria, tem inúmeras aplicações. Eu estou só falando aqui de irrigação, porque hoje é um ponto sensível, principalmente para ISD. E tem muita gente olhando para isso, mas tem diversas aplicações. Legal. Ô, Thaís, aproveitando, falando sobre o agro, né? E a conectividade nesses lugares remotos? É um desafio? Olha, era um desafio. Tá? Hoje tem opções. As melhores? Talvez não, mas a gente já avançou bastante. A gente vem desde uma opção com Elon Musk, dentro do Starlink, tá? Aplica-se quando eu quero uma fazenda com algumas coisas conectadas, porque ela é ponto a ponto. Tá? Então, se eu quero as minhas máquinas conectadas, os meus tratores conectados, para evitar desgaste, para uma série de coisas. Tá? Um trator chega a custar 1,5 milhão, às vezes, tá? Com uma telemetria embarcada gigantesca. Quando eu quero resolver um ponto a ponto, eu resolvo com a Starlink. Agora, quando eu tenho um número importante de maquinários, talvez ela fique muito cara. Já começa a não se pagar. Tá? Tem outras, eu quero fazer só um sensoriamento. Tem tecnologia LoRa, eu faço ali até uma rede mesh, eu faço ali uma rede via rádio. Eu me resolvo de alguma forma. Tá? Agora, quando eu estou falando de uma fazenda digital, eu quero tudo digital, eu quero o máximo de coisas conectadas e se relacionando entre si. Eu já estou falando de uma rede 4G. A gente precisa ter essa experiência aqui que a gente nem percebe, porque a gente tem isso a todo tempo. Capitais, né? A gente não percebe a falta disso quando ela está disponível assim, no teu dia a dia, que a gente chega aqui, tem 4G para tudo, tem Wi-Fi. Não funcionou bem meu 4G, mas o estabelecimento que eu estou tem Wi-Fi, eu já entro, já me conecto. No agro, eu não tenho 4G, eu não tenho Wi-Fi. Tá? Eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho casos de cliente que ele foi atender um chamado de um maquinário numa das plantas e o carro quebrou e sem comunicação ele ficou 3 horas até alguém dar falta dele e ir buscá-lo. Caraca. A gente nem pensa viver isso. Da onde que a gente pensa? O nosso único trauma é cuidar da bateria do celular, não pode acabar. O Marcos está carregando ali, né? Justamente por isso. A única coisa que a gente se preocupa é com a energia, mas a gente não se preocupa se vai ter conexão. A gente nem pensa nisso. Só que no agro isso já é um complicador até para o avanço tecnológico. Quando a gente fala de uma fazenda digital, eu estou falando de maquinários autônomos, eu estou falando de todas aquelas outras aplicações interagindo entre si. Tá? Então, nós estamos num outro estágio. Eu acho que no Brasil a gente está caminhando para lá, mas não podemos dizer ainda que no Brasil nós temos fazendas digitais, como a gente tem uma indústria 4.0. Quando eu fiz o meu MBA em Portugal, eu visitei uma das empresas de celulose que ela saiu de 500 funcionários para 100 e pouco, depois que ela fez a rede privativa dela em 4G e automatizou toda a planta. Né? Então, assim, ela transforma mesmo aquele negócio de uma forma muito significativa. Thaís, e aí, esse trabalho não depende somente de vocês, né? Depende também das telcos, ok? Tô certo? Não.
Não, não necessariamente. As O que é telcos... telco, cara? É as Só operadoras, que- operadoras. Tá bom. É um bom ponto, tá? O que é telco? Porque a gente também é uma telco, né? Se Ela telco... vendia chip, pô. Se telco é uma empresa de telecomunicações, é o que a gente também é. Legal. Mas a tua pergunta é super válida, porque tem modelos de telco, tem tipos de telco, tá? Quais as que a gente mais conhece? Essas telcos de operação nacional, Sim. que depois, no advento do 5G, veio as regionais, tá? A Algar é uma regional. Sim. A Unifique é uma regional, a Brisanet é uma regional com foco no B2C. Vender plano de celular para mim, para você, falar e termos conexão. Né? Aí existem as MVNOs, que são as telcos virtuais. Um exemplo, o Nubank agora com a sua operadora, né? Exato. Você não vai ver uma torre do Nubank. Mas ele compra lá da TIM, da Vivo, Mas por ele exemplo. faz um acordo para usar a infraestrutura. Por exemplo, o Nubank é com um acordo com a Claro. Ele fez um acordo com a Claro para usar a infraestrutura. Ela não vai ficar botando torre por aí. Mas como a Claro já tem essa malha instalada, faz isso muito bem, ela disse, vou usar o que você já tem aí, o que você faz muito bem, que é administrar essa parte de infraestrutura pesada, e deixa a parte que eu faço muito bem do meu lado, que é cuidar do cliente, atender o Comercial. cliente, fazer o comercial, né? É o mesmo caso da Virtuais. A Virtuais tem um acordo com as operadoras e usa a malha instalada e faz e se concentra em fazer aquilo que a gente é bom em fazer, que a gente é muito bom em fazer. Que é entender a operação do cliente internet das coisas, é levar produto aderente ao meu cliente, com billing super flexível, ter um pós-venda que não vai mandar o meu cliente fazer o tal do reset do modem, né? Desliga o dispositivo 3 e segundos. daqui Você não sei... esperar. Você esperou? Imagina você falar isso pro cara, que o hardware dele está instalado num caminhão que está não sei quantos quilômetros de distância, né? Você vai tomar-lhe, né? Uma resposta dessa. Então, a gente se especializou em entender a operação do cliente, que não é só entender de conectividade, não é só entender do produto de telecomunicações, você precisa entender da aplicação, do software, do hardware, de todos os elementos tecnológicos que estão envolvidos. Eu ia até puxar essa agora, né? Assim, tem algum framework que vocês fazem para saber se o projeto é viável, ou se tem estrutura para ter? Não O ser cliente viável. procura, vocês prospectam? Como funciona a sua venda hoje? Porque eu entendo que não deve ser, aí tô tirando da cabeça, mas não deve ser barato, né? Assim, barato é relativo, mas fazer um projeto, como a gente está falando aqui, do agro. Tá. É um investimento que, sei lá, se é um trator pro cara, para fazer uma fazenda quase digital. Então, queria entender, eles te procuram, você vai até eles, tem um diagnóstico que você faz, como que é isso? A gente tem duas particularidades. Tem a venda que a gente prospecta, Certo? então são vendas, geralmente, nesses casos mais complexos que são projetos, Tá. onde a gente está levando para o agro uma proposta de uma fazenda conectada e você tem que pegar na mão do cliente, fazer projeto, viabilizar ROI. É um ciclo de venda longo. Uhum, legal. Tá? Você não vai lá só vender antena e cobrir de conexão. Você vai fazer uma jornada digital com o cliente. Então, é diferente. E cultura, né? Cultura, cultura de gestão, cultura de gente, cultura de tudo. Muda tudo. Uma coisa é a forma que eu administro hoje. Outra coisa é eu administrar com uma massa de dados que eu até tinha, mas empiricamente. E agora eu passo a ter um monte de máquina aí gerando dado, eu não sei nem o que fazer com isso. Legal. Então, também não adianta gerar dado demais, gerar consciência demais, a gente não está nem pronto para processar aquilo. Tá? Então, isso é quando a gente está vendendo aqui projeto de rede privativa, seja para uma mineração, seja para uma usina, seja para uma fazenda, e aí todas as verticais que a gente atende. Legal. Outra coisa é quando a gente está vendendo um chip que vai estar instalado na malha de cobertura da operadora a qual eu tenho a parceria. Então, se eu tenho uma aplicação de um cliente que vai fazer a inteligência dos semáforos aqui da Avenida Paulista, que tem cobertura da Rede Claro,
Por que eu vou vender uma rede privativa para ele? Não faz nenhum sentido. Ele vai comprar o meu chip e vai ter todo acesso à minha prestação de serviço. Então, essa é uma venda super curta, ciclo de 15, 20 dias, super rápido. O cliente não quer muito testar, ele já conhece a marca da Virtuais, geralmente, a não ser que pode ter uma vertical muito nova, que a gente não interagiu ainda com aquele negócio. Tá? Mas, na grande maioria, já nos conhecem, vem através de indicação, nos conheceu numa feira, nos conheceu num evento, então já tem ali algum relacionamento. Mas isso entra residencial também? Então, tipo, tem minha casa e eu quero... A gente não faz B2C. Tá, só B2B. B2B. É que o Lincoln tá apanhando pra ligar 3 tomadinhas inteligentes lá. Ele tá querendo pegar umas dicas, talvez um prestador qualificado pra fazer isso. Eu acho porque um os caras que cliente sabem. meu, que resolve isso aí pra você. Tá? É ótimo. A gente Depois conecta. você me cobra. Isso, depois você me passa cobra. o contato. que o Marco passa vai lá o pra contato. casa, aí ele começa a fazer, ele fica tomando cerveja e não termina. Aí uma tomada eu consigo falar com a Alexa, a outra não, né? Eu não sou ele até técnico. manja. Não sou técnico. Boa, automação, né? Mercado de automação. Maravilhoso. Entra nisso ou não? Internet das coisas? Entra. Em grandes indústrias, Em né? grandes Imagina, né? indústrias entra. A automação entra. É. Legal. E quando tem alguma coisa que assim, você não consegue atender? Tipo, entrou esse cliente... Boa pergunta. Que a gente não que até que estava aqui. atender. Qual a Vou chegar um estrutura exemplo. mínima Tá. pro cara começar um projeto Ó, desse? pegar um exemplo assim, ó. Interior de São Paulo tem várias cidades que não tem estrutura de celular. Tá. Simples assim, ó. Posso falar umas 10 cidades lá que você não vai conseguir sinal de Essa nenhuma você tava vendo o operadora. terreno aí. Não, a Ibiúna é uma cidade legal, mas, por exemplo, Pardinho, no interior de São Paulo, uma cidade de 5 mil habitantes. Tá. Ela tem um monte de fazenda. E eu conheço um pouquinho de conectividade, assim, eu fico imaginando como que esse cara vai colocar a internet para seus dispositivos. Só que aí você tá me trazendo uma outra situação. Fala assim, não é só mais outro dispositivo celular, né? O cara, muitas vezes, ele tem um trator, uma pá Até com carregadeira, celular, várias vai coisas que ele resolver precisa também. conectar. Como que você consegue entregar essa conectividade num lugar que é no meio do nada, que as operadoras em si, elas... Porra, nessa cidade em especial tem uma operadora de internet. Que, assim, se chover um pouquinho, derrubar o fio, acabou a conexão, entendeu? Como atender esse tipo de lugar? Esse tipo de case é fácil para nós. Parece complexo, mas não é. Tá? Nós vamos fazer contato com essa empresa de internet que tem lá, mas provavelmente a gente vai usar 2 saídas para a internet. A fibra dele, tá? E satelital. Porque em redundância, né? Caiu uma... em load balance, caiu uma, assume a outra, tá? E vamos colocar toda a malha do 4G. Você vai ver a gente instalando torre, instalando lá a célula do 4G. Mas igual as operadoras... Igual. Mas é uma rede, não é uma rede como a gente diz, essa aqui é a rede da Claro, é a rede da Vivo, a rede... Não, aquela é uma rede só dele, como se fosse o Wi-Fi só dele. Entendi. Ele tem o chip daquela rede, ele vai... permitir quem quer que acesse aquela rede, ele entrega o chip para fazer o acesso. Né? E por isso que o agro é visto e comparado muito como uma indústria. Né? Porque a indústria ela faz a sua rede privada porque não pode competir com a rede pública. Ou seja, imagina você, pega o seu celular e vai continuar a sua série do Netflix. Tá? Na mesma internet... tem um trator autônomo aqui. Competindo banda. Quem vai ganhar? Com certeza meu celular. Você vai ganhar. Sim. Na rede pública, o usuário... Puxa, quem Não. puxa mais, né, no caso, né? É que na rede pública, o usuário, o B2C, ele tem sempre a preferência. Entendi. Tá? Então, o IoT vai ser um segundo plano. O trator é um IoT. Ele é um segundo plano. Se der, você entra aí. Se der, você se conecta. A conectividade do carro hoje, assim, ó... Vários chineses têm lá um chip que o carro tem internet. Ele não está rodando na mesma rede que a gente está falando que está usando o 4G aqui da TIM, por exemplo, né? Eu tenho um GWM, ele veio com chip lá da Claro. Ele está usando a mesma rede. É a mesma rede? Sim, sim. A mesma Só rede. que eu acho que ele tá mesma enxergando rede. como uma pessoa física também. Não, Então não vai ter essa de- como um carro. Ele está enxergando como um carro. Mas é a mesma rede. Legal. Tá? E geralmente é para uso de telemetria, né? Ele Exato, usa para exato. dados, para te sugerir manutenções, troca de alguma coisa, troca de peças. É para esse fim. No maquinário agrícola é muito similar. Tá? Mas está usando rede pública.
Entendi. E aí, os chips que você vende, eles atenderiam esse veículo também? Atendem. E, Thaís, é muito Pode caro. ligar pra gente, tá? Já. Depois eu deixo Montadoras contato aqui. chinesas, né? Ó, já temos um bom Podem canal. ligar. Thaís, pensando no projeto do agro, é muito caro um projeto desse? Para instalar antena, imagino que não é para qualquer um, né? Não é para todo... Ainda não está massificado para todo tipo de tamanho de negócio. Porque quando a gente fala agro, nós estamos falando de um pequeno agricultor, ele e a sua família, e nós estamos falando de uma SLC. Uhum. São universos Muito grande. que não se conversam, né? Então, assim, para médios e grandes, tá? Eu diria, já ficou barato. Uhum. Legal. Por o benefício que entrega. É por causa do ROI, né, cara? Uhum. Porque, pô, deve ser alguns milhões, mas... Para Cargill vai gerar um provando o save retorno. gigantesco. Uma máquina custa 1,5 milhão. Um maquinário. Quantos maquinários existem? E quanto você gasta com manutenção de mau uso? Essa Mau uso. conta. O operador faz mau uso. Sem você só saber. Só nisso. Nem estou falando das outras eficiências dos outros IoTs. Legal. E, Thaís, assim, acho que deu pra perceber que, cara, seu mundo é esse aí, né? Conectar coisas. Né? Seu mundo é esse aí. Mas eu vi também que você tem uma empresa só de investimentos em startup. E, como você disse, você saiu de 3 pessoas na empresa para 70, para ser uma marca reconhecida no seu nicho. Como que tu planeja os seus riscos? Como que tu escolhe se tu vai colocar o dinheiro numa startup? O que você analisa? É mercado? Como que é isso no seu dia a dia como empreendedora? Quais os critérios que a gente analisa no momento de tomar decisões, para tomar risco? Pode ser. Isso. Tá? Pode trazer desse modo. Depende. São vários. Tá? Depende Vamos o dinheiro. falar 3 principais, assim. Depende do dinheiro que está na mesa. Se nós vamos fazer um investimento dentro do CVC, do Corporate Venture Capital, para startup, a gente tem um pool de dinheiro ali que os acionistas fazem, o destino, e a gente faz muito early stage. Então, são cheques aí de 100, 200 mil reais. São cheques menores, a gente não vai ter um super mega critério. Uhum. Tá? Não vai ficar gastando muito tempo nisso. Justo. É óbvio que a gente não é leviano. Então, por empreender, a gente tem um pouco de feeling de avaliar o negócio e dizer se isso para de pé ou não para de pé. Então, feelings básico que é o empreendedor. O quão raçudo ele é, porque uma coisa é o empreendedor no momento que ele está na euforia de te convencer a investir na empresa dele. Outra coisa é o empreendedor quando o dinheiro acabar. Porque o que a gente sabe é que esse dinheiro não o leva até o break-even. Ele é uma ponte para chegar lá, mas não o leva direto. Ou seja, como é que ele vai reagir no momento em que ele enfrentar uma nova escassez de caixa? Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem. Olhar muito mais o empreendedor em si que vai estar à frente desse negócio. Muito relevante para este ponto, porque é muito comum a gente receber empreendedores que ainda fantasiam o mundo corporativo. Aí ele acha que com aquele dinheiro ele nunca mais vai precisar captar, ou ele acha que quando ele captar, a empresa dele já vai estar valendo 100 vezes o faturamento. E o mercado amadureceu muito no investimento. Então, a gente olha muito a capacidade do empreendedor enfrentar os momentos difíceis. Esse é o principal ponto. E se ele não é um empreendedor onde a habilidade dele é captar, não tocar o negócio. Porque a gente, ao longo dos... O cara é bom de vender. Mas para captar. Quando toca de vender o produto dele, ele é péssimo. Quando toca de vender e atender o cliente dele, ele é muito ruim. A habilidade dele é captar dinheiro. É vender tese. Se tirou a tese da mão dele e ele tem que vender esse copo aqui, ele não consegue fazer. Saiu do PowerPoint, acabou.
Então, assim, a gente aprendeu isso. Esse MBA custou caro, tá? Esse MBA aí a gente pagou na prática. A gente foi descobrir que o cara era muito bom. Mas muito bom no quê? A vender pitch de negócios. Então, assim, ao longo desse tempo que a gente veio fazendo investimentos, a gente foi aprendendo algumas coisinhas. Quantas investidas já fizeram? São mais de 20 investidas. Animal. E por que investir em startup? Good questions. Acho que a gente também não se fez essa pergunta quando começou, mas acho que é uma forma de você abrir um pouco, ampliar a visão sobre outros mercados, que eu diria um dos riscos maiores de uma estratégia é quando você vai entrar em mercado que você não conhece. Então, tem as avenidas de crescimento. Ampliar o portfólio para mercados conhecidos. De boas. Isso é a parte mais fácil de fazer. Porque até a inovação do portfólio, ela vem com o feedback do próprio cliente. Que você está ali interagindo. Então, é essa avenida de crescimento mais fácil de fazer dentro das empresas. Agora, pegar o seu produto atual, o seu portfólio atual e entrar em mercados que você não conhece ainda, já começa um complicador aqui, porque você não conhece o diálogo e o que é importante para aquele cliente. E quer complicar essa equação ainda mais, os dois sendo novos. É produto novo para mercado novo. E aí é tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Que foi exatamente o que a gente fez, que produto novo, rede privativa. Mercado novo, agronegócio. Como é que a gente minimizava esse risco ou quando que a gente obteve essa visão de entrar no agronegócio? Pelas startups. Legal. Desde 2016, eu já fazia visitação ao agronegócio. Então, através da startup, quando ela conseguia algum cliente importante, eu ia junto com o empreendedor fazer a venda, aprender o que era importante para aquele cliente, entender as plantas. Eu lembro de ter levado um primeiro susto, um primeiro choque quando eu cheguei numa fazenda, que a gente faz umas imagens muito doidas na nossa mente. E eu cheguei lá e a garagem dele era um hangar com 3 aviões. Caraca. Eu disse, opa, peraí que eu acho que eu não me preparei. Não foi para essa reunião que eu vim. Acho que eu não me preparei direito. Ali cai a tua ficha de que o agro que eu conhecia lá de Venâncio Aires ou que eu tive acesso não tinha nada a ver com o agro que eu estava falando ali, interagindo naquele momento. Legal. Então, eu acho que a startup ela nos ajuda muito a minimizar o risco, entender oportunidades em novos mercados e minimizar o risco de entrada. Porque é 1000 vezes melhor eu ampliar a oferta da minha startup, que só fala com aquele mercado, do que eu tentar fazer a sua empresa tem que comunicar com esse mercado também. Que é desafiador. E aí, curiosidade, sobre essas startups, são todas relacionadas ao negócio ou tem algumas coisas assim que não tem nada a ver com a Virtuais, por exemplo? No início, no primeiro lote de investimento que a gente fez, tem umas coisas assim, nada a ver. A ideia era boa, o PPT era bonito. Nada a ver, porque vinha no pool de investimentos juntos e veio, então não tem nada a ver. Então, sim, tem coisas assim que não conecta, mas depois a gente já foi, peraí, tem que ter uma tese. A gente nem começou, nem tinha tese nenhuma. O que a gente queria? Investir em startup. Todo mundo está investindo, aquela coisa que todo mundo está fazendo. E todo mundo está fazendo, fazer também. Mas para quê? Então, é a imaturidade de empreender. Você carrega essa imaturidade nas tuas decisões. E ao longo da jornada, você vai criando critérios de decisão, que foi quando eu ajeitei a pergunta dele, eu disse, você está falando dos critérios de decisão? Por que eu ajeitei? Porque quando você começa a empreender, e muita gente que está nos assistindo aqui deve estar nas fases iniciais, bullshit. Você só segue a tua intuição, você não tem critério nenhum. Tá? Você segue a tua intuição e vai fazendo, e eu diria, qual é o melhor caminho, Thaís? Já criar os inúmeros critérios ou seguir a intuição? Segue a sua intuição. Melhor caminho agora, se você está nos primeiros anos do teu negócio, 1, 2 anos, segue a sua intuição, porque só na tentativa de você criar critérios sobre algo que você não tem nem repertório ainda, já vai criar tudo torto. Então, não perde tempo.
toma risco e vai assim mesmo. E ao contrário, o cara que já tá numa posição de liderança, Já tem uma empresa grande, sólida. ou é um executivo. Muita gente que nos assiste também são executivos de empresas. Hold on. Isso não se aplica para você. Não faça isso. Critério de decisão. E quem é executivo, se você está numa empresa já bem estruturada, ela tem governança, não é você que toma a decisão sozinho, já é uma empresa que já entendeu que a sabedoria está no coletivo, já tem os comitês, já debate, já centraliza, já tem orçamento, já é outra pegada, tá? Então, assim, aí é critério mesmo, é processo, é política de decisão, é governança, é como é a minha empresa hoje, né? Já começa a ficar bem mais engessado, bem mais controlado, a gente começa a colocar governança corporativa, o nome disso, começa governo sobre as decisões. É isso que é essa tradução. Qual foi o momento para você foi virado de chave na empresa para você criar uma governança e um... Cansa de perder dinheiro. Aí, não dá pra perder tanto dinheiro assim. Tá? Você cansa de perder dinheiro, você dá um passinho para trás e diz, peraí, do jeito que eu tomava a decisão, já não dá mais. E aí, eu quero deixar um recado aqui para todo mundo, que é vivência minha, tá? Experiência minha. Então, por favor. A sua pode ser super diferente, tá? Quando a empresa foi crescendo, eu não percebi a necessidade da governança. Eu deduzi que as pessoas teriam a mesma condição que eu de analisar o cenário, de conectar pontos e tomar decisão. E eu me frustrava absurdamente quando isso não acontecia. Porque eu tinha uma crença, e ainda lido com isso, tá? Uma crença de que se eu faço, ele também tem que fazer. Todo mundo pode fazer. Mas você tem o privilégio da tua posição. Por isso que o organograma corporativo não é desenhado num formato piramidal. Uhum. Quem está mais em cima não enxerga mais coisas. Justo. É um privilégio da sua função. Você não pode exigir que o seu liderado, que não está na mesma posição que você, tá, tenha a mesma amplitude de visão que você tem. Legal. Tá? Mas tem liderado meu me assistindo aqui, ele sabe que eu ainda sofro com isso. Isso não é uma crença que eu superei, hein? Não, mas eu acho que volto todo e meia, eu mundo... tenho que, não, tá aí, você tá exigindo, não, calma lá. É difícil porque, cara, o jogo é de pessoas, né? É. Então, você sair de 3 para 70, assim que você falou que recorda da companhia hoje, é muito difícil, na real. Né? Ainda mais onde a gente tá. O que eu queria entender é, tu fez alguma mentoria? O que tu fez para tu conseguir sair da caixa e ter um pouco dessa visão de preciso profissionalizar, além de perder dinheiro? Gente, eu vou dizer assim, receitas que funcionaram muito para mim, tá? Trabalhar, eu faço terapia, tá? Não, quem não sem faz é maluco. Sem preconceitos. Quem não faz é maluco. Depois deixa aí nos comentários, mas sem preconceitos. Vamos lá, eu faço terapia há mais de 10 anos. 2. E nesta busca de autoconhecimento, eu fui trabalhando muito a coragem que eu precisava ter para a posição, a autoconfiança que eu precisava ter para conseguir lidar com o desconforto da minha posição, que às vezes é ir contra tudo e todo mundo. Né? Ouvir uma opinião e não deixar a opinião bagunçar totalmente a sua mente. Não é fácil. Total. Tá? Não é simples. Então, assim, uma das receitas acertadas minha foi começar a terapia muito cedo. Porque eu trabalhei muito a autoconfiança e um ponto-chave para mim, a minha terapeuta é fora da curva e ela me ensinou muitas metodologias de autodesenvolvimento. Legal. Então, eu agucei muito a minha autopercepção. Então, eu comecei a virar uma mentoria de mim mesma. Legal. Com apoio de metodologia. Segundo ponto, eu sempre fui atrás de conselho. Então, eu tive no início da minha carreira o Dr. Petri, que foi um segundo pai para mim, que me mentorou. E ao longo da minha carreira até hoje, eu sempre vou atrás de mentorias para temas específicos. Hoje que a empresa tem condição, eu tenho um conselho
independente, são 4 membros que não fazem parte da gestão do dia a dia, não são acionistas da companhia, são especializados em determinadas áreas que são as áreas mais que estão carecendo uma atenção maior da companhia. Então, hoje eu tenho esse privilégio todo, hoje eu Legal. acesso inúmeras pessoas, faço parte do IPO, mas não foi sempre assim, né, gente? Não, e assim, acho que também trouxe alguns pontos que, cara, às vezes engoliu o ego, né? Porque pra tu ter uma posição de conseguir ter um conselho E dá para empreender que com vai ego? dar pitaco, não. Mas Explica. você sabe que, né, Como fazer isso? a maioria se mata com ele. Mas... Nem sabia que dava. Não, dá. Porque eu acho que assim, Conheço vários que estão no... cara, acho que empreender... As pessoas têm uma imagem que empreender, tu vai ter mais tempo livre e tu vai E pra não praia. Eu acho que é isso quando começa a empreender, que ganha o primeiro dinheirinho. Opa! Pelo gente, menos... eu não sei se isso é ego ou fantasia, que dó. É, Eu tenho dó. boa. Pode ser fantasia. Eu tenho compaixão dessas pessoas, sabe? Compaixão. Me compadeço. Porque, de fato, Mas não é só pequeno empreendedor que o Lincoln tá falando, não, tá? Eu conheço algumas pessoas de alto que têm, escalão... grandes empresas que ainda vivem um sonho. Mas eu acho que a gente sempre vai viver um sonho de que um dia vai ter tempo livre. Essa é a parte da fantasia. E se a gente não tiver esse sonho, talvez a gente pare de empreender. Então a gente tem que se iludir um pouco. O empreendedor, ele é um pouco iludido, né? Eu não vou negar para vocês que hoje eu não tenho mais tempo do que quando comecei. Eu tenho bem mais tempo do que quando comecei, gente. E daí eu até gostaria de trazer um tema bem polêmico, já que a gente entrou nisso, tá? Quando a gente... Eu acho que aqui vamos separar uma coisa. Eu nunca comecei a empreender com o objetivo fim de enriquecer e ter tempo livre. Não foi por isso que eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender de uma forma, sendo muito sincera e honesta com vocês, para pagar as contas. Se eu pagasse as minhas contas, se eu conseguisse pagar as contas da família, eu estava realizada. Justo. Tá? O meu sonho foi mudando e vem mudando até hoje, ao passo que eu vou evoluindo na minha vida. E a minha terapeuta me ensinou uma coisa que eu acredito muito, que a gente só enxerga aquilo que tem condição emocional de enxergar. Então, eu não tinha nem condição emocional de pensar que um dia eu ia ter carro de não sei o quê, que eu ia para praia, que não sei o quê, que eu ia veranear, que não fosse em Palmares do Sul. Você sabe onde é que ficam isso? Dei muito zoom no mapa e vocês vão achar esse negócio, tá? Era onde a minha família veraneava. Como? Meu pai tinha um caminhãozinho que botava fogão, geladeira, tudo em cima. Era Simpsons, já assistiram, né? Indo verenar, gente. Botava a casa para dentro daquele caminhãozinho, nós puxava umas barracas lá, meu irmão dormia dentro do carro, outros dormiam debaixo das barracas. O máximo que aquele espaço cobrava, que era o que nós podíamos pagar, era R$15 por carro. Que era o que nós podíamos pagar. Tá? Minha mãe fazia cuca a semana inteira, galinha enfarofada, sanduichinho, se cozinhava. As mulheres mais trabalhavam que verenavam. Viviam na cozinha, fazendo comida de manhã, e os homens saíam para pescar e torce para vir peixe. Que à noite o cardápio ia ser um pouquinho diferente. Então, assim, a gente viveu numa linha de restrição bem grande. Nunca nos faltou nada, mas a gente nunca teve nada em abundância, nada de conforto. A gente nunca teve conforto. Sempre foi tudo muito restrito. Então, eu não comecei a empreender porque eu queria veranear em Miami. Nem sabia onde é que era Miami. Nunca tinha saído de Rio Grande do Sul, que dirá sonhar com São Paulo. Né? Conforme eu fui evoluindo, meu sonho foi mudando. Tá? E eu nunca imaginei andar num carro importado. Primeira vez que me falaram o nome de um carro importado, eu não sabia se era de comer, de passar no cabelo. Eu não sabia. Né? Eu nunca sonhei com uma série de coisas que eu vivo hoje. Hoje eu faço hipismo, hoje eu tenho uma série de... Para fazer hipismo tem que ter tempo, gente. Então, seria uma hipocrisia minha chegar aqui e dizer, não, se mate trabalhando, você sempre vai ter uma escassez de tempo. Isso é uma hipocrisia. Né? Se você te formar um bom time, e aí eu não estou falando um bom time só de competência técnica, confiança.
O time tem que confiar em você e você tem que confiar no time. Então, se você formar um bom time alinhado a um bom propósito, você vai ter mais tempo livre. Mas sai da fantasia, tá? Que você não vai trabalhar. Se esse é o propósito, se você quer... Não quero mais trabalhar segunda nem sexta e só trabalhar meia tarde... Se inscreve no Bolsa Família, pô. Você tá não sei o que você tá fazendo. Não sei o que você inventou para você. Mas sim, você vai ter um pouquinho mais de tempo? Vai. Vai poder curtir um pouquinho mais a família e tentar apagar um pouco da ausência que você nunca compareceu em aniversário nenhum, casamento nenhum. Isso é um fato, gente. Era muito normal, a minha mãe com o tempo parou, mas era muito comum a minha mãe sempre sinalizar a minha ausência. Mana, é aniversário da avó, você não vai estar. Mana, é não sei o que, você não vai estar. A Mana não tá, gente. A Mana tá aqui pagando os boletos, gente. É foco. Você tem que decidir o que você quer para você. E uma coisa eu aprendi com meu pai. Tá difícil? Beleza. Reduz o sonho. Vai ficar mais fácil. Agora, se você está sonhando grande, se você quer coisas grandes, pague o preço. Não vem de graça e eu diria não teria sabor. Porque hoje um dos maiores confortos que eu tenho para estar na minha cadeira, quando você falou, até quando eu estou lá no hipismo às 3 da tarde de uma terça-feira, eu não sofro de culpa, gente. Não sofro de culpa. Eu paguei esse preço. Essa conta eu paguei. E essa conta eu ainda venho pagando. Caraca, hein? É isso. Tá, estamos chegando no final aqui. Nosso tempo voou. Acho que, assim, deu pra conhecer você, a audiência também, em questão do... Na nossa frente, tá? Uma fortaleza empreendedora. Então, um time, você trouxe muito, cara, vai doer, mas um passo adiante. A gente sempre fecha com uma frase que você deixaria aí de propósito para quem estiver daqui a 10 anos vendo esse vídeo, pegasse essa frase aí e falasse, cara, Thaís trouxe isso. Eu, daqui a 10 anos, acho que vou ter vergonha do que eu vou falar agora. A gente muda tanto rápido. A gente muda tanto. Mas, gente, o que eu diria para quem está empreendendo, é para quem vai empreender? Pode ser, aí do seu coração. Para quem vai empreender ou para quem está começando a empreender. Acho que um pouco conectado com essa última fala foca naquilo que você sente. As pessoas à tua volta não conseguem alcançar, nem chegar na mesma frequência que você. Marido não consegue, a esposa não consegue, os filhos não conseguem, os irmãos não conseguem. Para de encher o saco das pessoas ao teu redor, que você quer insistentemente que todo mundo sonhe na mesma intensidade que você. Eles não conseguem, não vão. Só pulsa dentro de você. É você que está sentindo aquilo. A chama do empreendedor é o empreendedor que sente. Eu gosto de dizer que Deus dá visão para um. O propósito é para aquela pessoa, para aquele CPF. Para de querer que todo mundo viva isso com você. Agora, na empresa, ache pessoas que acreditam no seu sonho. Encontre pessoas que não têm dúvida de que dá para chegar lá. Mas, hold on, é seu trabalho mostrar que dá para chegar lá. Não é trabalho delas. Criar sinapse mental que você, pelo privilégio da tua posição, já consegue enxergar. É seu trabalho mostrar, é seu trabalho desenhar, é seu trabalho falar quantas vezes for necessário, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. De tanto você falar do sonho, de tanto você falar do propósito, as pessoas vão acreditar. Animal. Eu acho que esse ponto, só complementando aqui, para mim, esse ponto da visão que tu trouxe de, cara, no organograma tu tá mais alto já, né? Então, como que você sempre tá, e aí você trouxe no final agora, como você sempre tá vendendo esse sonho e fazendo com que, mostrando o caminho para as pessoas de como você vai chegar lá, né? Acho que você trouxe aí, tenha um time
que tenha confiança, mas o fato é que você, como líder, com certeza passa essa confiança pro seu time. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Marquinhos, obrigado. Eu que agradeço, Thaís, pela presença, pelas Pela falas. aula. Muito bom. Gente, que isso, foi um privilégio. Contem comigo, estamos à disposição. Tá? E espero que a gente, de fato, né, tenha trazido um pouco da nossa trajetória, do que a gente já aprendeu, do que a gente já fez, e possa genuinamente contribuir, nem que seja 1%, na vida de alguém que está nos assistindo. Boa! Bem, esse foi mais um Dali para não tomar. Se inscreve no canal, curte e você sabe, né? Semana que vem, 5 da manhã, a gente tá aqui de novo. Dali para não tomar. Valeu! Gostou desse episódio? Então pega o link aí e compartilha com 3 pessoas pra gente continuar fazendo episódios como esse.